Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Ele mostra 7 princípios bíblicos para você ser uma pessoa extremamente eficaz e presente. Eu me chamo Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, esse livro aqui foi escrito em 2022, traduzido para o português, ele é bem recente. E o autor, Jordan Raynor, ele é um cara bem sucedido, ele já escreveu livros que foram best-seller, ele era CEO de uma startup, ele chegou até a fazer um estágio na Casa Branca. Então ele é uma pessoa que foi muito produtiva na sua vida, e tudo isso antes de ele completar 40 anos de idade. E ele quer então no livro explicar como ele conseguiu, através desses 7 princípios, e como você também pode conseguir, uma forma de motivar os seus leitores a também serem mais intencionais, presentes e produtivos na sua vida. Só que por um lado o livro acaba sendo um pouco ele acaba sendo um pouco soberbo quando ele diz, por exemplo, eu tenho 3 filhas pequenas de 6, 4 e 1 ano de idade e sou CEO de uma empresa. E se eu conseguir, você também consegue. Um pouco soberbo, porque parece que ele diz assim, a minha vida é a mais difícil de todas. E se eu consigo, você também consegue, porque tua vida não deve ser tão difícil quanto a minha. Então, esse parece um pouco soberbo, assim, a abordagem dele, mas não deixa o livro de ser muito interessante e uns princípios que levam realmente a refletir. Quero resumir para você quais são esses 7 princípios que ele mencionou no livro. Princípio número 1 se chama Comece com a Palavra. Então ele fala aquela ideia bem básica, comece seu dia lendo a Bíblia e fazendo uma oração a Deus. No caso dele, ele fala que ele começa às 5 horas da manhã, antes das crianças dele acordarem, porque depois a casa é um agito. O número 2 é Seja o seu sim, sim. E aqui ele apresenta aquela ideia de Jesus que fala o seu sim seja sim e o seu não seja não. Mas ele fala, se você quiser cumprir o que você diz, você precisa ser uma pessoa organizada e estruturada. Como você faz isso? Ele diz, tenha em mente quais são os loops abertos da sua mente. Loop aberto, um termo em inglês que ele fala que a gente tem muitas coisas rodando na nossa cabeça, muitas coisas na nossa lista mental de coisas a se fazer, de coisas a se pensar. Ele fala, põe tudo no papel ou usa um aplicativo central onde você coloca todas as tarefas que você quer realizar no dia para você ir checando assim que você produzir elas e você se organizar melhor com uma ferramenta só. Seja um aplicativo, seja a escrita com as mãos. Isso ele chama de um sistema de monitoramento único. Capítulo 3 se chama Contra o Reino do Ruído. E nesse capítulo ele quer falar para você não se envolver tanto nos noticiários, nas notícias. Se tiver uma notícia importante, teus amigos vão te contar. Não precisa ficar procurando. Não perca tempo no scroll down infinito das redes sociais. No celular você pode ficar no Instagram sempre vendo novidade, sempre novidade, mas isso nunca acaba e não é saudável. Se torne você mesmo o pai ou a mãe do seu celular. Coloque ele para dormir em determinado horário, coloque ele para acordar em determinado horário. Não deixe ele o tempo todo na sua volta. Dê regras e ordens para ele. E tenha o hábito de escrever no papel, não só digital. Isso faz bem para sua mente. Tenha o hábito de caminhar. Tenha o hábito de fazer pausas durante o seu trabalho. Tudo isso é para tirar você do reino do ruído. O capítulo número 4 se chama Priorize os seus compromissos. E aqui ele fala sobre alguns pontos, como, por exemplo, qual é a sua missão de vida? A missão de vida de todo ser humano é glorificar a Deus. O ponto número 2 é qual é o seu chamado específico. No caso do autor, ele fala que o chamado dele é ser marido, é ser pai e é ser CEO de uma empresa. Só isso. São os chamados específicos que te ajudam a cumprir a missão. Então ele fala que é importante você definir também quais são os seus. Número 3, quais são os seus sonhos a longo prazo. Ele fala, sonhe alto. Qual é o teu sonho de vida? Algo difícil de se conseguir mesmo. Sonhe alto, que você é para se motivar a fazer mais. E o número 4 é quais são os seus objetivos trimestrais. Ele fala, uma vez por trimestre você é para ter uma revisão de como você está caminhando em direção aos seus sonhos de longo prazo. E no final, tranque tudo aquilo que você não consegue cumprir para a posteridade, no porão. Então ele fala que você só consegue focar em 5 sonhos
ao mesmo tempo, em 5 projetos. O resto, tua mente não vai conseguir trabalhar em mais coisas. Então, o resto, você tranca no porão e para de pensar naquilo, que senão tua mente vai ficar sobrecarregada. Capítulo número 5 se chama Aceita sua onipresença. Bom, ele diz que só Deus é onipresente, que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós somos onipresentes, só podemos estar em um lugar de cada vez. Por isso é importante você fazer uma coisa de cada vez, se concentrar no aqui e no agora. Não ser uma pessoa multitasking, mas saber, por exemplo, que seu corpo só aguenta trabalhar 4 horas de trabalho focado por dia. O resto vai ser gasto em trabalhos mais rasos e aleatórios. E isso é bom e Deus nos fez assim e é assim que funciona. O capítulo 6 chama Abrace o Descanso Produtivo, onde ele fala sobre a importância de você fazer pausas a cada 2 horas no seu dia de trabalho. A importância de você dormir 8 horas seguidas por noite. E a importância de você ter um dia semanal de descanso, né, o sábado bíblico. E o capítulo número 7, ele fala sobre elimine toda a pressa. Então, como você cria um orçamento do seu tempo diário para você não ficar preso no reino da pressa. Esse é o resumo do livro. Alguns comentários meus a respeito do livro. Ele não é um livro teológico, ele não é um livro que trabalha a Bíblia como sua fonte principal de pesquisa. É um livro que o Jordan Raynor escreve sobre a vida dele e os princípios bíblicos vêm atrelados. Ele cita muitas vezes Jesus e a Bíblia, mas a Bíblia não é a fonte principal de pesquisa. O que está tudo bem, ele está fazendo um livro quase mais biográfico, né? O outro ponto é que, infelizmente, a tradução para o português desse livro tem muitos erros de português. Erros de gramática. Talvez a tradução foi feita às pressas, eu não sei, mas incomoda um pouco na hora de ler, são muitos erros. Mas nada que impeça você de entender a mensagem do livro. E o último comentário que eu tenho para fazer é que o autor mesmo cita que um dos seus principais pastores que ele usa de referência é um cara chamado John Mark Comer, que escreveu um livro, foi traduzido para o português, chamado Elimine a Pressa da Sua Vida Definitivamente. Se você tem interesse nesse livro, eu fiz um resumo, vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que se interessam nessa temática. Deus te abençoe e até uma próxima.